aqui hoje para fazer a análise do livro A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. Mas antes, roda a vinheta, produção. A gente vai começar falando um pouco sobre a autora. Bom, a Júlia nasceu em 1862 no Rio de Janeiro e ela foi alfabetizada em casa pela mãe e pela irmã mais velha. Ela vivia rodeada de livros porque o pai dela ele era um escritor de livros didáticos, então para ela sempre foi mais fácil o acesso à educação. A vocação dela como autora surgiu na adolescência, porque ela escrevia textos, mas ela guardava para si, porque ela tinha muito medo do preconceito que as mulheres sofriam na época quem optava ser escritora. Mas a irmã dela delatou esses textos aos pais dela e o pai dela deu total apoio para ela desde o começo. Com o passar do tempo, ela foi se amadurecendo e ela virou romancista, jornalista e também defendia os direitos das mulheres ao voto e ela escrevia artigos a favor do feminismo. Ela colocou-se contra o tipo de educação que era dada às mulheres na época, que preparava as mulheres só para a vida doméstica e ser uma boa esposa. Ela publicou vários livros, mas um dos mais conhecidos é A Falência, que foi publicado em 1901 e a história se passa em 1891, final do século XIX. O espaço da história é no Rio de Janeiro e os personagens principais são Camila, Francisco Teodoro, Mário, Ruth, Lia, Raquel, Dr. Gervásio, Gamas Torres e Rino. No começo da história, Francisco Teodoro ele tenta criar uma estabilidade financeira e ele consegue ao longo do tempo. E ele cria um rival, ele é casado com Camila e eles têm 4 filhos, Mário, Ruth e as pequenas gêmeas Raquel e Lia. Então, como a Ana já disse, o Teodoro fica muito bravo com o crescimento do negócio de Gama Torres e ele fica muito satisfeito com isso. Bom, a Camila ela está insatisfeita com o casamento, então ela começa um caso extraconjugal com o Dr. Gervásio Gomes, que é um amigo muito próximo da família. Ele é um médico da família toda. Na casa também mora com eles a agregada Nina, que atua como uma governanta das crianças. Ela é sobrinha da Camila. A empregada Noca, que é uma ex-escrava, mas ela continua trabalhando para a família. E outro núcleo que é explorado no livro também são as tias da Camila, que uma é totalmente fã de religião, ela é uma carola incurável, e a outra ela é muito ríspida, ela é muito rígida com as pessoas. Acho bom ressaltar o sentido da falência, que não são uma, mas apenas são 3, que é a falência do negócio do Francisco Teodoro, a falência do modelo familiar que eles eram e a falência do estilo de vida que eles levavam. Bom, é isso. Se inscrevam no canal, deixa o like, tá bom? Compartilhe com os amiguinhos. Tchau!